Olá, meus queridos! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É um prazer nos encontrarmos novamente para fazermos algumas reflexões acerca das coisas que acontecem na nossa vida e podermos ter a oportunidade de nos transformar e sermos alguém melhor. Hoje eu quero compartilhar com você um conhecimento, uma experiência de vida através da Páscoa. O que significa Páscoa? Para você, o que significa Páscoa? Eu já falei disso nos lembretes, já falei disso nos devocionais. Aliás, se você não conhece, lá no Instagram a gente tem os lembretes e os devocionais todos os dias, que são reflexões acerca do nosso cotidiano, para que a gente possa estar sempre refletindo e todo dia junto. E aqui no YouTube a gente tem uma vez por semana um vídeo com um conteúdo um pouco mais aprofundado acerca de determinados assuntos, e hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Eu gosto muito de falar sobre a Páscoa, porque ou você já acabou de passar por uma Páscoa, ou você em algum momento vai passar por outra. Mas é interessante porque quando você conversa com as pessoas acerca da Páscoa, existe uma desinformação muito grande. E é importante a gente se conectar acerca daquilo que verdadeiramente significa a Páscoa. Então eu vou tentar trazer para você nesse vídeo uma explicação rápida, resumida, para que você possa entender alguns conceitos acerca da Páscoa. A primeira coisa que eu quero te falar é que a Páscoa ela está direcionada dentro do âmbito religioso, aonde que você encontra a teoria sobre a Páscoa, a história sobre a Páscoa, da onde ela surgiu. A Páscoa está na Bíblia, no livro de Êxodo, mas eu não vou falar aqui sobre a Bíblia, eu quero te contar aqui a história. Então você precisa entender que existiu um povo, tá, que foi morar no Egito. E esse povo, ele se proliferou muito, ele cresceu muito. Ele era um povo muito próspero. E eles ficaram numa quantidade de pessoas muito grande. E quando essas pessoas chegaram no Egito, eles eram um pequeno povoado. E como eles cresceram muito, o faraó no Egito, ele ficou com muito medo daquele povo. Ele pensou, se essas pessoas se virarem contra mim, elas podem se juntar com o meu inimigo e me derrubarem. Então eles começaram a oprimir esse povo. A gente chama, ou a Bíblia chama, esse o povo de Deus, que são os descendentes de Jacó, que vieram a ser o nome da descendência de Israel. Esse povo entrou 70 pessoas no Egito e viveu lá durante muitos anos. Eles viveram mais ou menos 430 anos no Egito. E nesse meio tempo, eles cresceram, se multiplicaram, tornaram-se muito prósperos e começaram a ser oprimidos e se tornaram escravos. Até que chegou um momento em que Deus deu um direcionamento para eles saírem daquela escravidão que eles estavam vivendo lá dentro do Egito. E aí, nesse chamado, Moisés foi convocado como líder desse povo para libertar eles. E Moisés conhecia o faraó, conhecia a família do faraó, porque ele havia sido educado, né, pela realeza. Não vamos entrar aqui no contexto, mas só para você entender um pouquinho por que Moisés tinha esse relacionamento com eles. E aí o que acontece? O faraó nega, o faraó não permite com que aquele povo saísse do Egito, porque ele sabia, eles eram escravos, eles eram uma mão de obra muito útil, né, para o Egito. Então eles não queriam perder esse pessoal e acabou não libertando eles da escravidão. Enfim, Deus coloca 10 pragas na vida deles em tempos diferentes, e quando é chegado o tempo da última praga, esse povo realmente recebe a liberação do faraó para ir adorar a Deus. Então o que acontece? Nessa última praga, Deus passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos de seres humanos e de animais. E não estaria entrando na casa daquelas pessoas que colocassem um sangue nos umbrais da porta, que era o sangue de um cordeiro, chamado Cordeiro Pascal, que deveria ser comido na noite anterior em que o anjo estaria passando. Então eles deveriam colocar os sangues nos umbrais, o anjo passaria, libertaria da morte aquelas casas, aquelas famílias que as casas estivessem com o sangue, e assim iria ferir todo o Egito. E foi o que aconteceu. Mas para você entender a Páscoa é justamente esse evento, esse jantar. Então, antes de acontecer a morte de todos os primogênitos, o povo de Deus recebeu essa ordenança. Eles deveriam fazer
um jantar, eles deveriam comer carne assada no fogo. Para quem não conhece, esse foi o primeiro churrasco, tá? Ele foi definido nesse período. E quando que era isso? Era no 14º dia do primeiro mês do ano do calendário judaico. Então, no 14º dia do primeiro mês do ano, por algum período foi o mês de Nisan ou de Abib, tá? Mas enfim, é o primeiro mês, e ali no 14º dia deveria ser comido um cordeiro pascal, junto com ervas amargas e pão sem fermento, que tem toda uma simbologia, uma representação, mas eu não quero que você perca aqui o foco da Páscoa. Então, foi uma celebração. O que foi a Páscoa? Foi uma ordenança de Deus para que o povo fizesse uma celebração, porque eles estariam sendo libertos da escravidão e também da morte. E muito bem, aqueles que não pudessem comer um cordeiro inteiro deveriam chamar seus vizinhos, e era muito importante que o cordeiro fosse comido inteiro. E aí eles celebraram a Páscoa, colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte passou, e aí aquele povo todo que não tinha colocado, que eram os egípcios, eles acabaram perdendo o primogênito. Desde o faraó até o homem mais pobre, todos tiveram seu primogênito morto, inclusive os animais. Porém, os judeus, nada aconteceu com eles. E aí, nesse momento, o faraó fala, chega, vão embora daqui, vocês são uma peste para nós. E aí, ele liberta, ele deixa o povo sair. Então, a primeira Páscoa, ela é a libertação do povo de Deus da escravidão física que eles tinham no Egito. Tá? Quando entraram no Egito, mais ou menos 70 pessoas, quando saíram, estima-se entre 2 a 3 milhões de pessoas, entre 600 mil homens, além de mulheres, crianças. Então estima-se de 2 a 3 milhões de pessoas. Esse foi o povo que saiu. E aí todo ano eles tinham que fazer essa celebração. Então essa é a Páscoa no Antigo Testamento. Uma Páscoa que simboliza a libertação do povo da escravidão. Uma escravidão física que eles tinham dentro do Egito, mas é claro que também tem muito mais simbologia, porque lá no Egito eles não conseguiam estarem adequados aos seus costumes, aos seus hábitos, eles viviam a cultura egípcia, então não foi só uma libertação do corpo da escravidão, foi também uma libertação espiritual, porque eles estavam se libertando daquilo que estava desensinando a cultura deles, eles estavam tendo uma miscigenação de uma outra cultura e se perdendo aquela cultura natural deles. Enfim, e aí, quando a gente chega nessa questão, a gente fala, né, o que significa a Páscoa para você? A maioria das pessoas falam em ressurreição de Jesus Cristo, renascimento, mas o que isso significa? O que significa que o Cristo foi ressuscitado no 3º dia? O que significa verdadeiramente tudo isso? Então vamos entender agora o contexto da Páscoa no Novo Testamento, que não é algo diferente do Antigo, mas eu diria que mais completo, mais bem apresentado, para que realmente a gente possa entender o que significa a Páscoa. Bom, no 14º dia do primeiro mês do ano, Jesus Cristo foi crucificado. Jesus Cristo é a representação do Cordeiro Pascal. Jesus Cristo foi morto no 14º dia, assim como lá no 14º dia era comemorada a Páscoa. Então as pessoas não entendem isso sobre sexta, sobre domingo, quando que é a Páscoa. Então você precisa entender que no Antigo Testamento a Páscoa ela era celebrada num único dia. E nesse dia, que foi o 14º dia do primeiro mês do ano do calendário judaico, foi quando Jesus morreu. O 3º dia foi quando Jesus ressuscitou. Lá no Antigo Testamento, foi mostrado para o povo que colocou sangue nos umbrais que eles não seriam afetados pela morte. A morte não estaria sobre eles. Quando Jesus Cristo ressuscita no 3º dia, tem o mesmo significado. Significa que a morte não agirá sobre nós. Mas não quer dizer que nós estamos isentos da morte. Nós teremos a morte terrena, o nosso corpo terreno vai morrer, mas a nossa vida não vai cessar. A nossa vida é uma vida eterna. Então o que significa isso? Significa que você precisa ser liberto através do sangue de Jesus Cristo. O que isso traz para nós entendermos? O sangue de Jesus Cristo é uma conduta, é uma atitude.
Não é você ficar anunciando o evangelho, mas é você viver como o Cristo viveu. Para você poder entender como Cristo viveu, nada melhor do que você ler os evangelhos e entender toda a relação que ele tinha com aquela sociedade que ele estava inserida. Mas para te dizer aqui de uma forma rápida, Cristo é o significado mais puro do amor ágape, aquele amor que traz um significado para a vida, aquele amor que te conecta com a tua essência, aquele amor que produz felicidade. É por isso que é tão legal falar sobre a Páscoa, porque é através do amor que a gente encontra a felicidade. Não é o amor que a gente conhece, o amor eros, porque o nosso dicionário ele é muito limitado para tratar sobre o amor. Então você precisa entender que para nós não é o storgé, né, não é o philos, é o amor ágape, é aquele amor incondicional. É aquele amor que eu amo não porque eu espero alguma coisa em troca. E é um amor do qual eu me entrego em prol da ajuda daquelas pessoas, ainda que elas não peçam minha ajuda, ainda que pelo plano moral eu não faça o mal, pelo plano moral religioso, eu preciso fazer o bem, eu preciso amar. Então esse é o conceito mais profundo de Jesus Cristo acerca da Páscoa, que você tem que ser revelado através da revelação dele. O que é você ser revelado? É você colocar para fora, é você tirar de dentro e colocar para fora essas atitudes de amor. Claro que tudo isso tem que ser com muita intenção, mas eu não estou aqui para tratar nesse contexto mais profundo, mas para você entender o que significa o Cristo ser crucificado. E a ressurreição dele no terceiro dia vem trazer todo esse significado. Porque se você entende que você não vai morrer depois que teu corpo morrer, você tem que refletir sobre aquilo que você está fazendo. Você está hoje dedicando tempo na tua vida para quê? Para coisas do teu corpo ou para coisas da tua alma que não vai morrer? Então, entender a Páscoa, viver a Páscoa, é você realmente priorizar, colocar dentro da tua rotina de vida as atividades que são inerentes e necessárias ao desenvolvimento da tua alma. Buscar o autoconhecimento, a reflexão acerca daquilo que você já fez. Não tem nada de errado o seu passado. O errado é a gente viver um passado e não aprender com ele. E não construir através do passado um novo método, uma nova forma de agir no presente, para colher bons frutos no futuro. Então, a Páscoa ela é isso. De uma maneira resumida, para você entender aqui qual é o conceito da Páscoa, ela traz exatamente esse conceito, um conceito de uma forma de vida diferente, porque você entende que aquilo que o mundo ensinou acerca da morte não quer dizer a morte. Por isso que Jesus falava, quando as pessoas estavam mortas, que elas não estavam mortas, que elas estavam dormindo. Porque o corpo vem a morrer, mas é o corpo terreno. A alma, ela não morre. Então, quando você vive com esse conceito, você faz as coisas pensando nisso e você automaticamente vai começar a se encontrar, a se conectar com a tua essência mais profunda, que é aquilo que você verdadeiramente é. Que não é esse corpo físico que está aí, e sim uma alma maravilhosa que veio nessa vida, que tem a ferramenta do corpo como um instrumento de trabalho para o seu desenvolvimento moral, para o seu desenvolvimento espiritual. Tá bom? Eu espero que tudo isso faça sentido para você e que você possa refletir nessas verdades e ser transformado por elas. Deus abençoe grandemente você, sua família, seus negócios, seu ministério, seus pensamentos e tudo o que você fizer. Até a próxima!